Um coração endurecido. Essa expressão, repetida várias vezes nas Escrituras, carrega um peso espiritual profundo e assustador. Ela descreve um estado interior em que a pessoa se torna insensível à voz de Deus, resistente ao arrependimento e fechada à transformação. A história bíblica está repleta de exemplos de homens e mulheres que, por orgulho, teimosia ou rebelião, permitiram que seus corações se tornassem como pedra, incapazes de sentir, ouvir ou obedecer ao chamado divino. O exemplo mais conhecido talvez seja o do faraó do Egito, nos tempos de Moisés. O livro de Êxodo relata de forma dramática como Deus enviou Moisés para libertar o povo de Israel da escravidão. A cada nova praga que atingiu o Egito, havia uma oportunidade para o faraó se quebrantar, reconhecer o poder de Deus e deixar o povo ir. Mas, em vez disso, o seu coração se endurecia ainda mais. O texto bíblico é claro ao dizer: porém o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu. Êxodo 8:15. Em alguns momentos, é o próprio Faraó que endurece o coração, em outros, é Deus quem confirma esse endurecimento, como uma resposta judicial à resistência contínua do rei egípcio. Mas o endurecimento do coração não é exclusividade de personagens antigos ou de inimigos declarados de Deus. Ele também alcança o povo escolhido. Em diversas passagens, Deus repreende Israel por sua rigidez espiritual. No Salmo 95, o Senhor adverte: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto. Aqui, o salmista faz referência a um episódio em que os israelitas duvidaram da provisão de Deus, mesmo depois de testemunharem milagres incontestáveis. Eles testaram o Senhor, exigiram sinais e murmuraram, revelando um coração fechado à confiança. Jesus também falou sobre isso. Em seu ministério terreno, ele se deparou com líderes religiosos que viam milagres diante dos próprios olhos, mas ainda assim se recusavam a crer. Em Marcos 3:5, Jesus, ao olhar para os fariseus, ficou indignado com a dureza do coração deles. Eles estavam mais preocupados em manter suas tradições e posições de poder do que em reconhecer o Messias. A cegueira espiritual causada pelo coração endurecido é um tema recorrente. A pessoa passa a ver, mas não enxerga, a ouvir, mas não entende. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, também descreve um processo de endurecimento como resultado de uma rejeição contínua a Deus. Em Romanos 1, ele fala de homens que, mesmo conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Por isso, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Um coração endurecido não nasce da noite para o dia. É fruto de uma sequência de decisões erradas, de escolhas conscientes de rejeitar a verdade, de preferir a mentira, o pecado e a independência em relação ao Criador. O maior perigo de um coração endurecido é que ele se torna impermeável ao arrependimento. O Espírito Santo, que age para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, pode ser continuamente rejeitado. O escritor de Hebreus alerta para esse risco ao dizer: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus 3:15. Essa exortação é feita com urgência, mostrando que cada dia em que a pessoa resiste ao toque de Deus, mais difícil fica voltar atrás. O endurecimento pode se manifestar de várias formas: orgulho espiritual, frieza nas emoções, indiferença ao sofrimento alheio, cinismo diante da palavra de Deus, resistência ao arrependimento. É como uma crosta que vai se formando ao redor da alma, tornando-a insensível ao toque divino. Uma das imagens mais fortes sobre isso é a de Ezequiel 36, onde Deus promete transformar o coração de pedra em um coração de carne. Um sinal de esperança de que, apesar da dureza, ainda há possibilidade de mudança quando Deus age. O problema é que nem todos chegam a esse ponto de arrependimento. Alguns seguem no caminho da obstinação até o fim. No livro de Apocalipse, mesmo diante dos julgamentos mais severos, há homens que, em vez de se renderem, blasfemam contra Deus e se recusam a arrepender-se. Isso mostra que o endurecimento extremo pode conduzir à perdição eterna. Hoje, muitas pessoas vivem com o coração endurecido e nem percebem. Estão distantes de Deus, não sentem mais o peso do pecado, não se quebrantam, não se emocionam ao ouvir a palavra. O Espírito Santo fala, mas elas não ouvem.
Deus chama, mas elas não respondem. Esse é um estado espiritual perigoso, que pode levar à separação definitiva de Deus. Por isso, a mensagem da Bíblia é clara: enquanto há tempo, devemos buscar a Deus, nos arrepender e permitir que Ele transforme o nosso interior. O coração endurecido pode ser quebrado pelas mãos de um Deus amoroso e restaurador, mas essa decisão precisa partir de nós, enquanto ainda há graça e oportunidade. Obrigado por assistir o vídeo, deixe o like e se inscreva no canal.